Vamos começar o nosso módulo 1, que a gente vai conseguir entender esse serviço de ginástica cerebral e também estruturar. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa guia aqui com o mapa mental, que está todo estruturado no nosso curso, tudo, lembra dele? Então, nós vamos começar a primeira aula falando um pouquinho sobre a ginástica para o cérebro. Uma breve introdução, porque muitos conceitos que a gente utiliza aqui, nós temos aula no módulo da teoria. Então, aqui é uma introdução para você começar a conhecer o serviço e começar a explicar para as pessoas, porque quando você começar a divulgar, você vai precisar ensinar as pessoas sobre isso. Joia? Uma frase que eu gosto muito de colocar é essa do Will Cupp. E ele fala: Aristóteles ensinou que o cérebro existe apenas para esfriar o sangue e não envolve no processo do pensamento. Isso é verdade só em certas pessoas. É uma brincadeira, né? Lógico. Todas as pessoas conseguem pensar, mas o que é inteligência? Qual a relação desse processo do cérebro com a inteligência? Como é que isso tudo funciona? Nós vamos ter aula das bases disso tudo, mas a gente precisa começar a entender se a gente nasce inteligente ou se a gente fica inteligente. Porque aqui vai entrar a ginástica para o cérebro. Os pesquisadores sempre quiseram e tentaram entender essa questão da inteligência. E muitas pesquisas foram realizadas para ver se existe sim um fator genético. Pais inteligentes vão ter filhos inteligentes? E eles entenderam que existe sim um fator genético, mas ele não é o fator que vai ser decisivo para uma pessoa ser inteligente, tá? Existem vários fatores que vão determinar a inteligência de uma pessoa. Mas o mais importante deles é onde entra o nosso trabalho, que é nos estímulos que a pessoa recebe durante a sua vida, tá certo? A ginástica para o cérebro, ela vem na ideia de uma academia mesmo. Sabe quando você vai e faz os exercícios para o seu corpo ficar fortalecido, para ficar mais musculoso, saradão e tudo mais? Então, é isso que a gente quer fazer com o nosso cérebro. Só que o cérebro, ele não vai ficar musculoso, saradão. Ele vai ficar fortalecido e melhorar ali as habilidades que ele tem, tá certo? Então, se a gente quer manter o nosso cérebro forte, né, a gente precisa aplicar exercícios que vão tornar isso possível. Isso acontece com uma base que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, a gente tem aula explicando um pouquinho mais, aprofundando mais sobre esse conceito, mas é a ideia de que o cérebro, ele consegue ter uma plasticidade. Ele é plástico, como se fosse uma massinha que a gente consegue moldar. Não tão plástico como uma slime, eu brinco assim, mas a gente consegue moldar. Então, algumas áreas, elas assumem a função de outras áreas que tiveram alguma dificuldade para fazer, ou ela cria novas conexões, então tornando o cérebro ali mais forte. E o Howard Gardner, ele tem uma teoria que postula 8 tipos de inteligências diferentes, tá? Então, eu falo o seguinte, se nós temos 8 tipos de inteligências diferentes, um único exercício não vai fazer a gente desenvolver esses 8 tipos de inteligência, concorda? A gente vai precisar de um conjunto de exercícios, um treino pensado nas habilidades que eu quero desenvolver para cada tipo de inteligência, para mim conseguir fazer com que essas minhas inteligências se equilibrem e melhorem as minhas habilidades. Mas esses treinos precisam ser chatos? Precisam ser cansativos? Não necessariamente. A gente pode fazer isso de uma maneira lúdica. Então, eu falo muito isso quando eu vou fazer a divulgação do meu trabalho. Imagine que você pudesse treinar o seu cérebro para que ele desenvolva 8 tipos de inteligência, mas de uma maneira lúdica, através de jogos, de brincadeiras, de atividades, enfim. É isso que vocês vão falar quando vocês forem ensinar os seus clientes sobre o seu trabalho. Essa é uma introdução da ginástica cerebral. Mais à frente, nós vamos avançar mais nos conceitos, na teoria do Howard Gardner e também em como construir os serviços. Mas o primeiro passo é entender o que é isso, concorda? Bom, eu vou ficando por aqui nessa primeira aula. Como eu disse, eu quero aulas mais curtinhas, mais rápidas. E eu encontro vocês na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários ou então leva para o nosso plantão de dúvidas, para a aula ao vivo. Estaremos juntos
nessa caminhada, tá joia? Um beijo e até a próxima!